Bom dia a todos. Quero dar as boas-vindas a você que nos assiste nesse momento. Meu nome é Naoki Fukushima, eu sou pastor na Igreja Aliança Cristã Missionária de Atibaia e quero te convidar, nesse culto especial de Natal, a fazer uma oração e conversar com Deus nessa manhã. Vamos orar. Pai, queremos agradecer ao Senhor. Obrigado a Deus por esse período tão especial no ano, esse período tão esperado por muitos. Ainda, ó Deus, que em meio à pandemia, Pai, o Natal ainda inspira esperança, ainda inspira renovação, ainda inspira, Senhor Deus, de que algo novo, algo melhor virá. Por isso, ó Deus, nessa atitude, nesse espírito, ó Deus, do Natal, nós queremos prestar esse culto ao Senhor. Desejamos, ó Deus, que o Senhor, nesse dia, possa receber, Pai, toda adoração, todo louvor. E é no nome santo de Jesus Cristo que nós oramos. Amém. O Evangelho de Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14, diz assim: De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. Os pastores estavam no campo quando eles receberam a visita do anjo, que anunciava o nascimento de Cristo. E de repente, assim como o anjo apareceu de repente para eles, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo para aquele público de alguns poucos pastores, louvando a Deus, dizendo glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais ele concede o seu favor. E nessa manhã nós vamos louvar a Deus, declarando que Ele é exaltado, o Rei é exaltado no céu. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado, para sempre exaltado seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Glorifica o seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado, para sempre exaltado o seu nome. Louvarei. Verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus
esse Deus que enviou seu Filho Jesus Cristo, cumprindo uma promessa feita ao seu povo Israel, seria uma bênção que não apenas beneficiaria o povo de Israel, mas era para todas as nações. Porque maravilhoso é o Senhor. Difícil de expressar, tuas obras são incompreensíveis, não há nada como tu, Senhor. Quem poderá entender tua sabedoria? Quem poderá medir teu profundo amor? Tua beleza é indescritível, majestade entronizado estás. Maravilhoso és tu, Senhor, maravilhoso és tu, Senhor, Santo Deus de quem a glória é, maravilhoso és tu. A beleza é indescritível, difícil de expressar. Tuas obras são incompreensíveis, não há nada como tu, Senhor. Quem poderá entender tua sabedoria? Quem poderá medir teu profundo amor? Tua beleza é indescritível, majestade entronizado estás. Maravilhoso és tu, Senhor, maravilhoso és tu, Senhor, Santo Deus de quem a glória é, maravilhoso és tu, maravilhoso és tu, Senhor, maravilhoso és tu, Senhor, Santo Deus de quem a glória é, maravilhoso és tu, maravilhoso és tu. Maravilhoso é o Senhor, maravilhoso é o teu nome, Senhor Deus. E dispôs a vir até o homem, mesmo quando ele fugia do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã que o Senhor nos permite estar aqui, te adorando, em nome de Cristo. Amém. Hoje nós estamos com a falta de apoio técnico,
mas espero que você tenha paciência de ouvir essa mensagem até o final, porque eu vou ter que operar a transmissão e, ao mesmo tempo, pregar aqui. Então, que Deus nos dê graça, né, nessa manhã para poder compartilhar dessa boa mensagem do Natal. Há 2 semanas nós começamos a conversar sobre essa série de Natal, com a pergunta: aonde foi parar o Natal? E o nosso texto hoje é Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17. Abra sua Bíblia aí, ou acompanhe a leitura. Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17. Hoje nós chegamos ao 3º episódio da nossa série, cujo tema é Aonde Foi Parar o Natal. E nessa 3ª conversa que nós vamos ter, nós vamos falar sobre o Natal entre nós. Nós vimos na primeira mensagem que tudo começou lá no Jardim do Éden, lá no início de todas as coisas, no primeiro homem, na primeira mulher, onde Deus criou todas as coisas, onde Deus proveu Adão e Eva de tudo que eles teriam necessidade. Deus proveu o cuidado, Deus proveu tudo que era bom, como diz capítulo 1 de Gênesis, quando Deus criou todas as coisas. Ao final de cada dia em que ele criava uma parte da natureza, ele relata ali em Gênesis que viu Deus que era bom, Deus encontrava prazer, Deus encontrava satisfação ali na sua criação. Então, quando Deus, por último da criação, como a coroa da criação, ele fez Adão do pó da terra, diz que Deus viu que era muito bom. Então Deus fez todas as coisas perfeitamente para o homem, dando a natureza para que ele pudesse cultivar e cuidar. E capítulo 3, então, a gente encontra ali uma quebra, uma disrupção na história do homem, onde o homem faz uma escolha de viver a parte de Deus. E a despeito dessa escolha, onde ele disse não para Deus e disse sim para a sua vida independente de Deus, nós encontramos ali uma promessa, a primeira menção à vinda de Jesus Cristo, a primeira menção ao Natal. E então, no 2º episódio, nós vimos que ao longo da história, Deus se revelando de várias formas. Deus, então, através do profeta Isaías, dá a promessa do Messias, daquele que estabeleceria um reino seguro, um reino justo. E isso se cumpriria lá na frente. E se cumpriu de fato mais de 400 anos depois, uma profecia que se sustentou durante mais de 4 séculos, então se cumpriu no nascimento de Jesus Cristo. E vocês perceberam que na abertura desse culto foi tocada a música de Johann Sebastian Bach, Jesus, a Alegria dos Homens, uma música muito tocada em casamentos, né, naquele momento ali marcante da vida do casal. E você talvez que já participou de vários casamentos, ouviu essa música sendo tocada na entrada da noiva, né, que inspira, que mexe com as emoções. E essa música foi escrita por Johann Sebastian Bach no ano de 1726 em Leipzig, na Alemanha. Johann Sebastian Bach, ele era um cristão luterano, um dos grandes gênios da música. Alguns comparam ele a Einstein em termos de genialidade. E ele compôs, dentre muitas cantatas, 200 cantatas compostas por ele somente em Leipzig, na Alemanha, fora as outras composições que ele teve. Mas talvez de todas elas a mais conhecida seja essa, Jesus, a Alegria dos Homens. E apesar de ser uma música usada muito em casamento, não foi com esse propósito que Johann Sebastian Bach escreveu essa música. Aliás, a letra dessa cantata, porque a gente está acostumado mais a ouvir o instrumental, mas a letra dessa cantata, no alemão, traz a seguinte mensagem. Acompanhe aí. A mensagem dessa cantata a letra diz: Jesus continua sendo minha alegria, o conforto e a seiva do meu coração.
Jesus refreia a minha tristeza. Ele é a força da minha vida. Ele é o deleite e o sol dos meus olhos, o tesouro e a grande felicidade da minha alma. Por isso eu não deixarei ir, Jesus, do meu coração e da minha presença. E faltou, na verdade, ali uma parte. Bem-aventurado sou, porque tenho Jesus. Ó, quão firmemente eu o seguro, para que traga refrigério ao meu coração quando estou triste e abatido. Eu tenho Jesus que me ama e se confia a mim. Ah, por isso eu não deixarei, mesmo que o meu coração se quebre. Essa linda cantata que Johann Sebastian Bach escreveu. Talvez você pense, depois que eu já li um pedaço, um trecho dessa cantata, talvez esteja pensando, mas o que isso tem a ver? O que tem a ver Johann Sebastian Bach e essa canção composta por ele com o Natal? Na verdade, tem tudo a ver. Para Johann Sebastian Bach, Jesus Cristo era o centro de tudo. Ele costumava declarar isso nas composições que ele criava. Ele colocava as iniciais nas suas peças musicais JJ, que são palavras em alemão, que significa ajuda-me, Senhor, ajuda-me, Deus. E ele sempre terminava as suas obras com Soli Deo Glória, somente a Deus, glória. Johann Sebastian Bach, ele usava essa música, como as músicas dele, como um instrumento de declaração sobre a sua fé em Jesus Cristo. E quando nós perguntamos aonde foi parar o Natal, é porque o Natal se perdeu. Assim como essa música acabou sendo usada para outra finalidade, o Natal também foi para uma outra finalidade, para uma outra direção. A data se limitou, se transformou numa data comercial, numa data de luzes nas casas, de ruas e lojas enfeitadas, o Natal reduzido a expectativas do que vou ganhar, do que as crianças bem comportadas vão receber do papai e da mamãe, ou do vovô e da vovó, ou mesmo a expectativa de uma reunião familiar. Eu sei que chega o final do ano, nessa última semana, nesses próximos 4 dias que antecedem o Natal, muita correria, muita gente procurando uma roupa melhor para vestir, porque aí já emenda com a virada do ano. Mas esse não é o sentido do Natal. Não é isso que significa o Natal, como a palavra de Deus nos apresenta. Natal não é o que nós fazemos no dia, na noite do dia 24, não é a correria, o corre-corre nas lojas. Natal é o que Deus já vem fazendo desde o início de todas as coisas, como nós temos conversado até aqui. E o texto de hoje, Evangelho de João, capítulo 3, versos 16 e 17, declara assim: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O coração do Natal não está na festa. O coração do Natal não está numa data no calendário onde existe aquele número vermelho que identifica uma data de um feriado nacional. Não. O cerne do Natal está justamente nesses versos que nos falam sobre a origem do Natal e o que moveu o coração de Deus para que ele fizesse o que fez. Em primeiro lugar, a história do Natal, ele revela uma decisão que Deus tomou. A despeito da decisão que Adão tomou de se desconectar de Deus, de querer viver a sua própria vida ao seu próprio modo, Deus tomou uma decisão. Diz a primeira parte de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Foi por amor que Deus trouxe à existência toda a criação. Deus fez cada coisa com coração pleno, cheio
de desejo de criar algo que pudesse representar o seu caráter, o seu coração, os seus pensamentos. E então ele cria toda a natureza, cria o homem, a sua imagem e semelhança, com capacidade de se relacionar, capacidade de planejar, capacidade de sonhar, e criou Eva para ser a sua auxiliadora. Aos nossos olhos míopes, que a gente conhece a história, a gente olha capítulo 3 e vê que Deus, diante daquela decisão que Adão tomou, sendo previamente avisado que aquela decisão traria um resultado para a sua vida, um resultado permanente, Deus decidiu colocar em prática aquilo que ele havia dito. Deus disse para eles: se vocês podem comer todo o fruto do jardim, mas não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comerem, vocês morrerão. E Deus, sendo Deus que fala verdades, ele não podia voltar atrás na sua palavra. Ele cumpriu, ele executou a sentença sobre Adão e Eva, que escolheram se rebelar contra Deus. Mas ainda assim, ele agiu com amor. Ainda que os nossos olhos míopes, nosso julgamento limitado, não possa contemplar a justiça de Deus, Deus foi, ao mesmo tempo, amoroso e foi justo. Foi o seu amor gracioso que poupou Adão e Eva da justiça pura. A gente lê o texto e vê que Deus não executou sumariamente Adão e Eva. A palavra era: vocês morrerão, mas eles não morreram imediatamente depois de terem comido, porque foi o amor de Deus que não executou o justo pagamento pela desobediência que Adão e Eva mereciam, que era a morte. Porque amar não é aceitar tudo que o outro faz. Aceitar tudo que o outro faz é omissão. E nem amar significa um ato de retribuição ao bem recebido. Retribuir um bem recebido se chama gratidão. Mas o amor, ele vai muito além disso. Porque, como disse certo pastor Juliano Coccaro, amar o próximo é fazer o bem a ele, ainda que não mereça. Amar ao próximo é fazer o bem a ele, ainda que ele não mereça. Foi com esse amor que Deus amou Adão e Eva. Eles não mereciam outra chance, eles não mereciam receber o que eles receberam. Mas ainda assim Deus deu. Não foi no mérito, não foi com base no mérito, mas Deus simplesmente decidiu fazer o bem. Ainda que Adão e Eva não pudessem reconhecer esse bem dado por Deus, ainda que eles não respondessem proporcionalmente a esse amor, não correspondessem a esse amor recebido de Deus. E foi o que Deus fez. Ainda assim, ele deliberadamente decidiu nos amar em Cristo Jesus, a despeito dos nossos pecados, a despeito da nossa indiferença, da nossa distância para com Ele. E Deus fez isso porque Ele é um Deus que ama, Ele é amor. Tudo que Deus faz corresponde ao seu caráter. E é isso que nos revela, mais uma vez, a palavra de Deus. Em Tito, capítulo 3, versos 4 e 5, diz assim: mas quando chegou o tempo de se manifestarem a bondade e o amor de Deus, nosso Salvador, então Ele nos salvou, não porque fôssemos suficientemente bons para sermos salvos, mas por causa da sua bondade e compaixão, pelo lavar regenerador e renovador dos nossos pecados por meio do Espírito Santo. Esse amor intenso, esse amor generoso, santo, foi expresso de uma forma muito prática. Deus decidiu nos amar, a despeito de que nós responderíamos a Ele ou não. Ele decidiu nos amar a despeito do que a humanidade toda faria com esse amor recebido. Deus decidiu. Ele tomou uma decisão. Ele poderia ter
eliminado toda a raça humana, ele poderia ter zerado a sua criação e começado tudo de novo, mas ele não fez isso. Deus não desistiu do homem. Assim como Deus não desiste de mim e de você, mesmo quando nós damos as costas para ele, ele não desiste. Ele não desiste. Ele fez isso de uma forma bem prática. Ele não apenas nos amou, diferente do nosso amor sentimental, Deus agiu. Por isso, ele entrou com uma ação. Segue o verso 16 dizendo que ele deu seu Filho único. Deus não deu as estrelas, Deus não deu o universo, Deus não deu outra coisa menor do que o seu próprio Filho. Você que é pai e mãe, sabe muito bem o valor que o filho tem na nossa vida. Quando o nosso filho adoece, quando os nossos filhos adoecem, se nós pudéssemos trocar de lugar com ele, nós não hesitaríamos em fazer. Porque nós queremos o melhor, é o nosso bem mais precioso, de carne e osso que Deus nos deu. São os nossos filhos. Mas o amor humano é muito frágil. É frágil. Assim como o espírito natalino tem data para começar e terminar, o amor humano também é assim. Nós amamos enquanto somos correspondidos. Nós amamos enquanto existe uma expectativa a ser atendida. Mas o amor de Deus não é assim. O amor de Deus, ele não dura 24 horas. Ele não tem data marcada. O amor de Deus não é um amor sentimental. É um amor decidido. É um amor de atitude, de ação. Foi isso que Deus fez. E é isso que Romanos capítulo 5, verso 8, nos afirma. Diz o texto: Deus, no entanto, mostrou o seu grande amor por nós, enviando Jesus para morrer por nós, enquanto ainda éramos pecadores. Às vezes a gente pensa assim, para eu chegar até Deus, eu preciso parar de beber, eu preciso parar de fumar, eu preciso deixar de fazer as coisas erradas, então aí eu vou para Deus. Porque aí Deus vai me aceitar. Não. Antes mesmo que pudéssemos fazer algo aprovado por Deus, Deus enviou Jesus Cristo para dar a vida por nós, para nos oferecer reconciliação. Porque é fácil amar quando não demanda sacrifício da nossa parte. É fácil amar a esposa na lua de mel. É fácil amar o filho quando ele está assim atendendo às expectativas que a gente como pai e mãe tem. É fácil amar o colega de trabalho quando ele se simpatiza conosco e caminha na mesma direção. É fácil amar quando não demanda de nós sacrifício, quando não demanda de nós abnegação. Um amor que não é capaz de sacrificar pelo amado não pode ser chamado de amor. Um amor que não é capaz de colocar o benefício do outro acima dos seus próprios direitos não pode ser amor. E a história do Natal não é apenas uma história de amor, onde toca o nosso sentimento, mas é muito mais do que isso. É de um amor justo. E foi esse amor justo que Deus teve para conosco quando Ele enviou seu Filho Jesus Cristo. O texto de Romanos diz que Ele foi enviado não para ser alguém legal, não para ser alguém popular, mas para dar a sua vida em nosso favor, porque esse era o único modo de resolver as questões de separação nossa para com Deus. Isaías diz que os nossos pecados nos separam de Deus. Não é a falta de conhecimento, não é a falta de experiência. São os nossos pecados que nos afastam de Deus. E para romper essa barreira, Deus envia seu Filho Jesus Cristo. E é isso que Isaías 53:5 diz. A verdade, porém, é esta. Ele, fazendo referência a Jesus Cristo,
foi ferido por causa de nossos pecados. Seu corpo foi esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelos seus ferimentos nós fomos sarados. As nossas feridas, as nossas chagas, as nossas enfermidades, geradas pelo nosso pecado, um coração machucado, amargurado, frustrado por causa do próprio pecado, encontrou cura na vinda de Jesus Cristo. O preço pela paz com Deus foi pago por Jesus Cristo. Nenhum ato, nenhum esforço humano poderia sobrepor ao abismo entre nós e Deus, nem nada que a gente pudesse fazer poderia ser uma ponte que pudesse nos religar a Deus. Essa é a tentativa da religião. Religar a Deus, buscar a Deus. Mas Jesus Cristo se fez homem. Ele encarnou e se tornou homem para que pudéssemos ter acesso a Deus. E o resultado disso não tem a ver com o que nós merecemos, com o que nós fazemos. E como bem disse Jonas Madureira, resumiu bem essa verdade. Jesus não é um prêmio para crentes bonzinhos. Jesus é o salvador de pecadores convictos. Jesus não é o prêmio para crente bonzinho. Jesus é o salvador de pecadores convictos. A boa notícia do Natal vem revelar que nós, mesmo pecadores, nós temos a possibilidade, as portas abertas por Deus através de Cristo Jesus. Ele não é um prêmio para os que foram como crianças boazinhas, obedientes ao longo do ano. Não tem a ver com o nosso mérito. Tem a ver com a nossa necessidade de um Salvador. Nos salvar da nossa inveja, da nossa ira, do nosso egoísmo, da nossa soberba e nos aproximar de Deus Pai. E o resultado dessa necessidade de um Salvador, desse crer em Jesus Cristo como o único caminho para Deus, de alguém que nos limpa dos nossos pecados, das nossas limitações, nós temos o benefício disso. O restante do verso 16 e verso 17. Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus nos amou, e esse amor se concretizou, se tornou prático, enviando o seu Filho Jesus para dar a vida por nós. Mas para receber esse presente de Deus, existe uma condição: crer em Jesus Cristo, para que todo o que nele crer não pereça. O presente é de graça, mas a chave que dá acesso a isso é a fé, é a confiança de que somente por Jesus, somente por Ele, nós temos acesso a Deus. Somente nele nós encontramos perdão dos nossos pecados. Somente nele nós somos feitos filhos de Deus. É essa confiança de que Jesus é capaz de nos perdoar dos piores pecados, daqueles que nós não contamos para ninguém, que nós gostaríamos que ficasse escondido debaixo da terra, no buraco. É Ele que nos proporciona uma vida melhor, especialmente nessa época de pandemia, onde nós sofremos a pressão da espera dessa vacina, as brigas políticas e a gente aqui no meio desse fogo cruzado, vendo pessoas que nós amamos adoecerem, vendo amigos e familiares partindo. E talvez dizer Feliz Natal num período como esse seja algo muito difícil e doloroso para muitos de nós. Mas Jesus Cristo nos permite não apenas desejar o Feliz Natal para o outro, mas experimentar um Feliz Natal. De ter uma vida muito mais alegre, uma vida que não é escrava do medo, que não é escrava das dúvidas, uma vida
muito mais plena do que qualquer outro caminho, qualquer outra pessoa pode nos oferecer. Sim, Jesus Cristo veio para nos dar a vida plena, para nos dar a vida eterna, para nos dar uma vida de verdadeira satisfação, mesmo quando a gente tem que passar pelo vale da dor, mesmo quando a gente tem que passar pelo vale da aflição. Jesus Cristo está conosco, junto daqueles que nele creem, como único caminho para Deus. É esse Jesus que nós anunciamos todo ano, ano após ano, nesse período do Natal e ao longo do ano. É esse Jesus que nós pregamos, é esse Jesus que nós celebramos nesse dia. Este é o Jesus do Natal. Aonde foi parar o Natal? O Natal continua no mesmo lugar, com a mesma mensagem, com a mesma pessoa e na mesma pessoa, Jesus Cristo. A questão toda agora é, depois de a gente ter ouvido todas essas reflexões, do que Deus deu ao homem, do que o homem fez com que Deus deu a ele, da resposta do que Deus deu à atitude de Adão e Eva e de cada um de nós de viver desconectado dele. E agora de saber que o Natal não é uma data, de que o Natal é uma pessoa. A questão é, a alegria do seu Natal nesse ano vai depender da presença de muitas ou poucas pessoas? Vai depender de você ter luzes nas casas ou presentes a ganhar? O seu Natal vai durar, de novo, somente a noite do dia 24? Ou enquanto durar a ceia? Ou ela vai continuar ao longo do dia 25, do dia 26, de janeiro de 2021, de 2022 e até o último dia? O seu Natal vai ter a presença viva e real de Jesus Cristo, reinando em seu coração e em suas ações nos próximos meses, dias, anos. O Natal é um convite para mim e para você, de nos rendermos a Jesus Cristo, de nos rendermos a Ele em louvor e gratidão. O Natal já veio, o Natal já está entre nós, o Natal já está entre e naqueles que nele confiaram e confiam. Nós não negamos que a pandemia e a ameaça desse vírus circulando, atingindo pessoas que amamos. Nós não negamos esse fato. Mas nós, os que cremos em Cristo Jesus, também não somos escravizados pelo medo de sermos infectados, porque Jesus Cristo é a nossa esperança. Essa esperança que já veio, essa esperança que dá vida, onde a enfermidade traz dor. Ele é a vida onde a morte ronda as nossas famílias, os nossos amigos. Nós não andamos pelo que vemos, mas vivemos pelo que cremos. E o Natal nos lembra disso. O nosso Salvador está vivo. Aquele berço, aquela manjedoura está vazia, porque ele cresceu. Ele foi crucificado e foi sepultado, mas a cruz e o sepulcro estão vazios, porque ele ressuscitou e está aqui hoje, falando a mim e a você, nessa mensagem de Natal, que existe esperança, que existe luz no meio das trevas. A pergunta não é aonde foi parar o Natal. Nós já respondemos essa pergunta. A pergunta é: aonde estará Jesus neste Natal, dentro ou fora da sua vida? Aonde está Jesus neste Natal? Aonde estará Ele nos próximos dias? Aonde estará Ele nos próximos anos? Dentro ou fora da sua vida? Se Ele é lembrado por você, adorado, amado somente aos domingos, somente na Páscoa ou no Natal, eu tenho que te dizer que Jesus então permanece do lado de fora. Mas se ele é a razão do seu viver, assim como foi para Johann Sebastian Bach, que através da sua música ele expressava a sua adoração a Deus, se a sua vida é dirigida por ele,
se a palavra de Deus tem peso na sua vida, nas suas decisões, então eu posso afirmar, sem medo de erro, de que Ele está dentro da sua vida. E você tem sim a verdadeira razão para celebrar o Natal, porque então Ele é o teu Salvador, Ele é teu Senhor, Ele está vivo, Ele é o cumprimento da promessa de Deus, de que enviaria o Salvador, e Ele está na vida de todo aquele que nele crê. Onde Jesus está? Dentro ou fora da sua vida? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer, porque o Natal representa muito mais do que os nossos olhos podem ver, representa muito mais do que o colorido do vermelho, que muitas vezes nos remete muito mais às vestimentas do Papai Noel. A luz que nos remete muito mais à iluminação das ruas, das casas, das lojas. A comida, a reunião familiar, que representa muito mais comer, beber, muitas vezes com aquelas pessoas que ao longo do ano sequer conversamos. Mas o Natal, ele sobressai a isso. O Natal diz respeito ao vermelho do sangue de Jesus Cristo derramado naquela cruz em favor de cada um de nós, nos proporcionando perdão, nos proporcionando acolhimento, nos proporcionando filiação de Deus. A luz, na verdade, remete muito mais à esperança que nós teremos no mundo de trevas, especialmente nessa pandemia que nós vivemos. A mesa farta remete muito mais à comunhão que nós podemos ter com o Senhor. Pai, que o Senhor abençoe a cada um aqui e que cada um possa responder essa pergunta e tomar uma atitude diante disso. O que eu farei com Jesus Cristo? Ele estará dentro da minha vida ou fora da minha vida? Pai, eu te peço, toca no coração de cada um dos que nos ouviu nessa reflexão, nesta manhã, e ouvirá ainda nos próximos dias. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor aceite, Pai, esse culto como algo aprovado pelo Senhor. Eu oro em nome de Cristo Jesus. Amém. Gostaria de passar rapidamente alguns avisos. Nós teremos ainda, na próxima semana, nessa semana agora, nessa semana, mas já na outra, nós teremos algumas mudanças que vamos comunicar ali dentro do tempo do aviso. Na próxima quarta-feira, nós teremos culto de oração online, tá ok? Só corrigindo ali, na quinta-feira não haverá culto de oração, tá? Faltou corrigir esse aviso. Na quarta-feira, nós teremos possibilidade de 3 grupos. 2 grupos às 19 horas ocorrendo simultaneamente ou todos juntos. Nós ainda vamos ajustar isso, porque no WhatsApp não cabe muita gente ao mesmo tempo. E também o horário das 8h15. Se você tem algum pedido de oração, anota o telefone que aparece no início desse vídeo. Pode voltar lá, quando terminar o culto, você volta, clica lá no início, que tem um número de telefone para você mandar o seu pedido de oração. Tá ok? Você pode mandar seu pedido de oração pela sua família, pela sua saúde. Independente de qual for o seu pedido, você pode enviar, que nós vamos colocar em oração, crendo que Deus haverá de responder da melhor forma possível no tempo adequado. Tá ok? Então, e a próxima reunião de jovens acontece hoje, à tarde, presencialmente na igreja, tá ok? Então, os jovens vão ter seu último encontro presencial e para ter a confraternização, o encerramento das atividades do ano. Tá ok? Quero agradecer a Deus também por vocês que nos assistem, né? A dona Edna, seu Doric, semanalmente, também a Amabile, né? A irmã do seu Doric tem acompanhado semanalmente lá de Urupês, né? Bem lá no interior, longe daqui, algumas horas daqui, tem nos acompanhado fielmente os cultos. Que Deus abençoe e guarde a saúde de vocês aí também, dos familiares. Queremos agradecer a Deus também por outros irmãos da Aliança do Paraíso, também de Brasília, que tem nos acompanhado, os irmãos de Extrema, os amigos de Extrema aí, que estão acompanhando o nosso culto semanalmente, que Deus abençoe. Também os irmãos da Igreja Aliança de Atibaia, que estão nos acompanhando, tá ok?
E nós temos também, então, os aniversariantes do mês de dezembro, né? No semana passada, já mandamos a mensagem de parabéns para o Leonardo, para o Léo e também para a Melissa, que fizeram aniversário no domingo passado, dia 13. Depois de amanhã, dia 22, nós teremos a Sofia Azuki, né? Sofia que está fazendo aniversário também. E no dia 23, a senhora Kimiko Shintani. Que Deus os abençoe, que possa sustentar a vida de vocês e que possa dar muita saúde e dar um coração que compreende o sentido do Natal e se rende a ele, se rende a esse sentido do Natal. Que Deus abençoe e dê muitos anos de vida para vocês na presença de Deus. Joia? Então, nós encerramos aqui o nosso culto. Que Deus te abençoe. Eu quero orar com vocês, pedindo para que Deus possa abençoar esses ajuntamentos no fim de ano, apesar de serem limitados, apesar de haver uma preocupação, uma insegurança com respeito a esses encontros familiares, mas que Deus nos abençoe e que a gente aproveite o tempo do Natal, da ceia do Natal, a reunião familiar, para lembrar que o Salvador já veio, que a esperança, não só de Israel, mas a esperança de toda a humanidade, está presente entre nós e nos oferece a reconciliação com Deus e a bênção e uma vida abundante para todo aquele que nele crê. Vamos orar. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, a comunhão e a consolação do Teu Santo Espírito seja sobre todos nós aqui, desde hoje e para todos sempre. Amém. Fique aí então com a música. Jesus, alegria dos homens.